podemos quantificar uma prova? Isto é possível? Desculpe, houve uma falha, não consegui ouvir toda a pergunta. Como podemos quantificar uma prova? Isto é possível? Depende da intenção. Porque quantificar uma prova seria uma maneira um pouco errônea de vislumbrar o tema. Veja por quê. A prova, para alguns espíritos, pode ser considerada mínima e pode ser máxima para outros espíritos, dependendo do nível de preparação, dependendo do nível de conhecimento, dependendo do nível de evangelização espiritual. Espíritos nobres se entregaram à causa de Jesus e foram crucificados, decapitados, apedrejados e acharam as suas provas a mínima possível. Pedro dá um exemplo na sua crucificação, que quando ia ser crucificado, disse aos seus algozes: eu não sou digno de ser crucificado como Jesus, então preciso ser crucificado com a cabeça para baixo e os pés para cima, mostrando que ele não era digno, por exemplo, de uma crucificação como tinha sido o Mestre Jesus. Pedro, que negou por 3 vezes os primeiros momentos, transformou-se mais tarde na pedra do qual se ergueu a Igreja do Cristo Jesus. E aprendeu pela experiência, pelo trabalho, pela vivência espiritual, as verdades eternas. E por isto morreu sorrindo, morreu agradecendo ao Senhor por ter lhe confiado o testemunho. Nós que vivemos na Terra, em provações às vezes muito menores, a provação momentaneamente dolorosa, eu sei, da perda de um filho, da perda de um poder econômico, são extremamente duras, porque motivam a criatura ao entendimento, à compreensão. Mas às vezes provas pequenas, como por exemplo, bateram no meu carro, como a gente ouve tantas vezes, né? A minha filha resolveu fazer a sua vida, viajar para fora, eu estou sofrendo muito. São questões de entendimento. A perda de um filho é a perda de algo que traz saudade, e que faz com que a criatura tenha que ter muita fé na presença divina para compreender que ela gerou seu filho, que ela lhe ama, que o filho pertence às suas vibrações, mas ela não é dona do seu filho. O seu filho, na verdade, recebeu a bênção extraordinária de vir pelo seu ventre abençoado para ter a oportunidade da vida. Mas depois de um tempo que mães e pais cuidam dos filhos, é necessário que se tornem amigos deles, compreendendo que eles, como todos nós, precisam aprender pela experiência, precisam, às vezes, atravessar experiências que não são muito saudáveis, como todos nós também, para aprender pela experiência da vida aquilo que tem que ser feito. Quando se perde, às vezes, valores que representam na economia familiar graves de sabores, é algo muito difícil. Mas não pode levar o espírito ao suicídio, nem pode levar o espírito à depressão profunda, porque assim sendo, a sua família vai acabar sofrendo. E ele tem que continuar lutando, se esforçando, porque com certeza, se ele for merecedor, e o será, a misericórdia divina vai encontrar uma outra oportunidade, como tem acontecido com tantos. Então, existem provas que são máximas, dependendo da evolução do espírito, e que para uns são máximas, e aquelas que são máximas, muitas vezes, para espíritos mais evoluídos, são mínimas. Então, o que se quer dizer é que a provação é um testemunho necessário que o espírito precisa fazer para que ele possa, naturalmente, passar por esses aspectos dolorosos de sua formação, aspectos que fazem com que ele, através das deficiências de um passado, construa um futuro mais animador, construa um futuro mais repleto de luz e de bênçãos. Então, neste mundo provacional expiatório, todos que aqui estão matriculados atravessam momentos difíceis, seja pela perda de entes queridos, seja pela perda de situações econômicas importantes, seja pela perda de empregos, seja pela perda de amigos, seja mesmo por situações mais difíceis que exigem a meditação, a reflexão, e aí é que está a diferença ao enfrentar uma prova dolorosa. Aqueles que oram e aqueles que não oram. Qual é a diferença de orar e não orar? Os que oram compreendem e transformam. Porque Jesus disse,
Ó homem de pouca fé, por que não oras ao Senhor? Se desejares que aquela montanha se mova, ela se moverá. E alguém dirá, como? Se eu oro todos os dias e não consigo. É que a oração não é uma oração com palavras. Não é uma oração decorada. É uma oração com o coração. É uma oração daqueles que sentem a presença divina. Que, inclusive, se submete às leis divinas. E já sai dizendo que ele entende e respeita as decisões divinas. Mas que, se possível for, e seu espírito tiver o mérito, quem sabe, seja possível contornar a dolorosa aprovação e a misericórdia divina naquele que sabe pedir, mas não só pedir, aquele que sabe fazer, porque a maior parte das criaturas pede a Deus o amparo, quando Deus concede o amparo, se esquece e continua nas mesmas questões do cotidiano. Só se lembram do poder divino quando estão enfrentando dores familiares ou dores difíceis de contornar. Não se lembram de Jesus ao acordar. Não se lembram de Jesus durante o dia. Não se lembram de agradecer ao Pai ao final da noite. São espíritos que vivem, acordam e dormem, sem meditarem o porquê de suas existências e porquê de suas oportunidades. Então, uma diferença é de orar de uma maneira e orar de outra maneira. Porque, na verdade, provas existem, o mundo é provacional, mas, com certeza, estamos chegando ao momento que este mundo haverá de ser um mundo regenerado. Nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou, ai lili,